Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Pela dificuldade que eu vejo que as mãezinhas encontram em buscar apoio, em buscar acolhimento. E infelizmente existe o estigma de que a gente não precisa falar das emoções, que isso talvez não seja tão relevante. Mas isso é de extrema importância, principalmente no caso das mães. Por quê? Porque se a mãe não tá bem, como que ela vai estar bem para cuidar de um serzinho indefeso que depende na maior parte do dia, do tempo, dos cuidados dela? E a gente percebe e entende, né, nos casos clínicos, nos acompanhamentos, que se a relação mamãe e bebê não está bem, isso interfere diretamente na capacidade, no desenvolvimento cognitivo, neuropsicomotor da criança, o que pode trazer alterações no comportamento desse bebê ou dessa criança futuramente e até transtornos psíquicos para o mesmo. Por que é importante a gente trazer esse assunto, principalmente nas redes sociais? Para quebrar esse estigma de que a gestação ou após a gestação, o puerpério, enquanto a criança cresce, de que a mãe tem que estar plena o tempo todo, tem que estar sempre feliz. Algumas pessoas perguntam por que essa mãe está triste? Ela não queria tanto ser mãe? Ou a própria mãe, por conta disso tudo, ela pergunta, nossa, por que eu tô triste? Eu desejei tanto para quem escolheu, né, ser mãe. Então eu desejei tanto porque eu tô me sentindo triste. E nisso ela vai se afundando, se abafando nesses sentimentos, não busca ajuda e é onde pode vir a correr transtornos psíquicos, transtornos de humor, principalmente a depressão pós-parto. Então a gente tem que ter esse cuidado de que isso é sério, de que é importante falar sobre isso, principalmente as pessoas mais próximas dessa nova mãezinha, ou que seja mãe pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Sabendo que nenhuma gestação é igual a outra, né? Cada gestação é um momento vivenciado diferente da outra que aconteceu. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar às pessoas mais próximas. Então, pensando em todos esses aspectos, o que eu peço como profissional, como mãe? Que a rede de apoio dessa mãezinha, que os principais cuidadores que ajudam ela, que o esposo, enfim, as pessoas mais próximas dela tenham esse olhar de que é importante cuidar da saúde mental da mãe por ela, né? E pelo serzinho indefeso que ela precisa cuidar. Então, assim, claro que a maior parte do tempo, claro que a maior parte das atividades, a mãe é responsável. Então, por isso, ela precisa estar bem para cuidar, né, do seu filho e da sua filha. Então, a gente precisa estar atenta ao quê? Aos sinais e sintomas. No comecinho, ali, na fase que a gente chama do blues puerperal, até 15 dias, é normal que essa mãe fique chorosa, que ela fala, nossa, estou chorando sem motivo. São muitas alterações hormonais, é uma descarga grande de hormônio, então é óbvio que vai ficar alterado. E tudo bem a gente perceber isso, mas mesmo assim ela consegue cuidar do bebê, ela consegue fazer as atividades que ela precisa fazer. É normal que ela vá chorar com mais intensidade, mas você percebe que ela consegue dar continuidade no que ela precisa. Passou desses 15 dias, percebendo quem está ali ao redor dela e você mesmo, mãezinha, não se sinta culpada, procure ajuda. Se não for com alguém que esteja ali próximo, que talvez não tenha esse olhar, com a sua rede de apoio, alguém com certeza vai te entender e vai ver que você realmente está precisando de ajuda. Passou disso, percebendo que esses sintomas não estão diminuindo, que está muito mais intenso, que fica na maior parte do dia, você se sente assim e que isso tem te atrapalhado a fazer suas atividades normais, tem te atrapalhado a cuidar do bebê, então é hora da gente ter outro olhar, né? Da gente entender que pode estar por ali permeando uma depressão pós-parto. Poxa vida, eu sou menos mãe por isso, eu preciso me sentir culpada, eu falhei. Não, como eu disse, são alterações hormonais, isso pode acontecer com qualquer mulher, com qualquer mãe. Seja planejada ou não a gravidez, isso pode acontecer. Então, se você percebeu isso,
Não hesite em procurar ajuda, não se sinta menos mãe, não se sinta culpada, não se sinta que você é fraca, que você não é uma pessoa forte, que você não é uma pessoa forte para ser mãe de seu filho, para dar conta de tudo. Ninguém precisa dar conta de tudo o tempo todo. E tudo bem, é melhor procurar ajuda no momento do que passar isso para frente e a longo prazo vir de forma mais intensa, mais difícil de lidar, de se acompanhar. E pensa em primeiro lugar em você, que você merece se cuidar, ter esse olhar, e também num serzinho inocente que depende de você. Então é melhor você estar bem psicologicamente para cuidar desse bebê, do que você escondendo tudo isso, essas emoções, e de repente ser pior, explodir tudo isso. Então, por isso mesmo, por isso que olhar e se cuidar como prevenção é melhor do que a gente ter que remediar depois de todas as formas. E a grande vilã de tudo isso, que o que mais atrapalha as mães, infelizmente, é a culpa, né? O ser humano já tem a facilidade de se sentir culpado por natureza, dependendo da estrutura de funcionamento, do que ele vivenciou nas experiências do passado ou atuais dele. Mas a mãe, por conta de todas essas alterações que eu expliquei anteriormente, por conta de toda essa mudança biopsicossocial, ela precisa se adequar. Ela se sente extremamente, praticamente em todo o tempo, culpada. Então assim, a gente pode escrever culpa bem grande e colar na testa, porque é isso que define a gente na maior parte do dia, na maior parte das vezes. E o que eu posso te dizer é que você não precisa se sentir assim. É normal a gente querer dar conta de tudo, a gente querer que tudo saia perfeito como planejado, mas a gente não vai conseguir. Eu falo isso por mim mesma e para mim mesma também, porque eu sou mãe. Então, a gente tem que cuidar para que essa culpa não vá atrapalhando a gente a fazer o que a gente precisa fazer no dia. Por isso que eu falei, a gente precisa ter esse olhar, né? Precisa fazer essa análise com a gente mesmo. Por isso o autoconhecimento que a gente adquire na terapia também, para entender até que ponto essa culpa me atrapalha. Então, eu não preciso ser a mãe perfeita, eu vou falhar, e falhar também é importante para nossos bebês. Então, até que ponto essa culpa grandiosa atrapalha, né? Culpa que eu não consegui fazer. Meu bebê dormiu tanto de horas que na internet falou que eu conseguiria, que no curso que eu comprei falou que daria certo. Culpa porque eu acabei dando chupeta. Culpa porque eu não consegui amamentar o tanto que eu queria, o tanto de meses, de dias que eu queria. Culpa porque eu escolhi não amamentar. Culpa porque eu não consegui amamentar como eu queria, da forma adequada que me disseram que é o adequado. E para você, nem sempre vai ser. Nem sempre você vai conseguir amamentar como você desejou, planejou e falaram que era possível. Às vezes você vai precisar fazer de outra forma. Mas não, minha mãe falou, minha sogra falou, minha vizinha falou que ela conseguiu. E ela disse para mim que eu posso fazer, que eu também ia conseguir. Mas e aí, eu não consegui. Eu sou menos mãe por isso? Eu sou falha por isso? Eu preciso me culpar por isso? Não. Todo mundo tem falado muito da palavra empatia. Então, o que eu quero dizer para a rede de apoio, que realmente tem que ser rede de apoio para os pais, para as pessoas que ajudam essas mães. Vamos praticar essa palavra que tanto tem se falado, que é empatia. Vamos realmente, de fato, cuidar das mãezinhas que são tão importantes para nós, né? De uma forma muito clara. Então, vamos praticar a empatia. E se ela falhar, que ela acha que ela está falhando, tudo bem. Se ela não conseguir amamentar, se ela tiver que dar uma mamadeira, se ela tiver que voltar a trabalhar antes do previsto ou quando acabar a licença. Se ela escolher ficar em casa, que isso seja acordado com o parceiro, tudo bem. Então a gente precisa diminuir tanta cobrança, mesmo em meio a tanta evolução, a gente precisa evoluir junto, né? Com tanta informação, tanto bombardeio de evolução, de informação, a gente precisa evoluir junto também. Então a gente tem que ter esse cuidado. É mimimi? Não. A gente precisa entender, como eu falei, que são alterações hormonais, alterações em todos os aspectos social. A mãe se sente fraca, vulnerável, então a gente precisa ter esse cuidado.
E eu acredito que uma das partes principais da gente falar sobre isso, claro, a gente tem o conhecimento, a gente precisa entender, mas uma das partes principais é a questão da prevenção. Como é algo que não se fala muito, a ideia aqui é falar para trazer conhecimento, mas a gente precisa pensar na prevenção de tudo isso. Então, se você percebe, mãe, ou alguém que está próxima a ela, que ela já tem um histórico, já tem um quadro de ansiedade, de depressão antes da gestação, caso ela escolha ou ela fique grávida, durante a gestação, procure um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico-psiquiátrico, para poder analisar, investigar, para procurar esse apoio, para ressignificar tudo isso, para que na gestação ou após a gestação, principalmente nesse período do puerpério, que é logo quando a criança nasce, que isso não se agrave, que não fique pior para a criança e para a mãe, entende? Então essa dupla, não que o pai não é importante, que as avós não são importantes, as tias, mas para que essa dupla tão importante, né, tão maravilhosa, não fique vulnerável a ponto de vir a ter algum transtorno psiquiátrico maior, de forma que fique difícil de reverter. É possível reverter, mas para que a gente, como eu disse, previna tudo isso e cuide para que a fase do puerpério seja passada da melhor forma e mais leve possível. Enfim, você não é menos mãe por pensar e sentir algumas coisas, você não é má por isso, você não é uma mãe ruim e com certeza você é muito grata por ter gerado uma vidinha dentro de você, grata por ver tanta saúde diante dos seus olhos, grata a Deus, a quem é maior que tudo isso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe que tem alguém que é maior que tudo isso e que fez o milagre da vida. Então, não confunda isso, porque senão você se esconde e não fala sobre as suas emoções. E com certeza quem é maior que tudo isso quer te ajudar, quer que você se entenda e sabe que você é grata, com certeza, com todas as suas forças. Um beijo.